muito importante, vamos conversar agora com Ariel Horovitz, brasileiro que mora em Afula, região norte de Israel. Ele está há vários anos no país, 30 anos. Ele é fundador e diretor do Moriah International Center, instituto israelense que desenvolve programas acadêmicos presenciais e online em temas relacionados à história de Israel, em cooperação com a Universidade Hebraica de Jerusalém e outras instituições acadêmicas. Muito boa noite. Aí em Israel são 19 horas e 17 minutos, aqui 14 horas e 17 minutos. Muito prazer ter aqui conosco. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta. Dentro do contexto histórico, há muito ódio, muito ressentimento de lado a lado pelos anos de guerra, desde 15 de maio de 1948, no dia seguinte da criação de Israel, já começou uma guerra. Eu pergunto, professor, como superar isso com grupos que são grupos extremistas, e principalmente do lado palestino? Claro que tem extremistas também na ultradireita israelense, mas como superar esses grupos violentos para assumir uma posição de um grupo moderado que estabeleça um diálogo, uma paz construtiva? É possível ter esperança, professor? Então, boa tarde para todos vocês aqui de Israel, boa noite aqui de Israel. Em primeiro lugar, eu não sou brasileiro, né, mas obrigado pelo elogio. A questão aqui em relação à possibilidade de paz. Aqui o que é preciso fazer nesta região é que tenha um líder palestino que tenha a coragem e realmente a visão de realmente querer criar um Estado palestino independente. Até agora. Professor, está ruim, o som está chegando, eu pediria que nós melhorássemos a qualidade do som. É uma entrevista fundamental, importantíssima, porque ela vai situar um contexto histórico a partir do qual nós podemos projetar a possibilidade efetiva de um entendimento e de paz. Nós estamos aguardando a melhoria do contato. Enquanto isso, eu faço uma pergunta rápida ao Renato Batista. O que mais preocupa nessa operação da Polícia Federal, prendendo pessoas ligadas ao Hezbollah, é que não necessariamente tenha vindo uma ordem do Hezbollah para a prática de um atentado aqui. O que preocupa muito é a existência de células independentes que possam estar agindo em sintonia com o crime organizado, tráfico internacional de drogas, e queiram praticar atos independentemente de um comando central, o que torna muito mais difícil a previsibilidade, muito mais perigosa a ação em solo brasileiro, terrorismo em solo brasileiro. Renato Batista. Fernando Capês, boa tarde a você, a nossa audiência, aqui os colegas debatedores. Olha, Capês, a Polícia Federal, parece que nessa investigação já chegou a dizer que o Hezbollah estava montando, recrutando pessoas para manter uma célula do Hezbollah no Brasil. E a gente está vivendo um momento, como já foi falado aqui, do crescimento do antissemitismo. Ontem mesmo, na Avenida Paulista, a gente viu mais uma manifestação em que, olha, no começo dessas manifestações, eles até escondiam o símbolo do Hamas, do Hezbollah. Hoje não. Isso já é muito mais claro e está sendo dito em alto e bom som no meio de uma das principais avenidas da cidade de São Paulo. Então, nesse contexto em que a gente está vendo investigações da Polícia Federal para neutralizar o grupo terrorista que quer montar células no Brasil, a gente vê manifestações defendendo a existência desses grupos que pregam, como a gente já bem sabe, o fim não só do Estado de Israel, mas dos judeus. A pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: até quando? O que as autoridades farão com relação a isso? Nada será feito, porque a gente está vivendo um momento em que esse caldo pode se tornar algo muito pior. Daniel Bialski, você, além de toda a sua ligação com a comunidade judaica, você é um dos grandes advogados, advogado criminalista aqui no Brasil, tem muita informação. Ali na região da Tríplice Fronteira, sempre houve preocupação com a formação de grupos terroristas. E há informação, inclusive, de ligação desses grupos com grupos que fazem contrabando de armas, tráfico internacional de drogas, para alimentar a ação do grupo Hezbollah. Como é que você vê essa preocupação, seja com ligação direta ao Hezbollah, seja com a atuação de células independentes, com a preocupação que judeus aqui no Brasil vão ter que passar a ter? Daniel, você lembra, no final dos anos 90,
Eu fui designado para combater ações de antissemitismo, mas eram pichações em sinagogas. Nada parecido com o que estamos vendo aqui, com a possibilidade concreta de ações terroristas em solo brasileiro, Daniel. Então, Capês, como você muito bem colocou, a situação é absolutamente preocupante. O que a comunidade, e nesse ponto, eu como um dos advogados da CONIB, já solicitei que essa investigação seja estendida, que se investiguem justamente não só ali na Tríplice Fronteira, mas também envolvimento aqui em outras cidades, porque há informação de que, de fato, estas pessoas estavam planejando não se sabe o que no Brasil, mas é uma situação periclitante. Como muito bem disse o Renato, é um absurdo se ver alguém que se denomina partido político ir na Avenida Paulista, levantar a bandeira de grupo terrorista, pedir a destruição de Israel, pedir a morte dos judeus e, na outra oportunidade, inclusive, fizeram cânticos nazistas. O que nos conforta um pouco é que a Polícia Civil de São Paulo já está tomando providências, essas pessoas todas estão sendo identificadas e qualquer tipo de antissemitismo, qualquer pessoa que achar que o seu antissemitismo vai acabar em impunidade, não vai não. Eu, à frente da Confederação Israelita nessa questão jurídica, junto com um grupo de advogados, já acionamos a polícia, vamos acionar o Ministério Público Estadual, Federal, o Poder Público, todos os órgãos competentes para que todos esses antissemitas, para que todos esses intolerantes sejam levados às barras da justiça para que sejam condenados por isso. Porque qualquer tipo de discurso de ódio, e eu não estou falando não só dos judeus, estou falando de qualquer tipo de minoria, não cabe dentro de um Estado democrático de direito. Se a pessoa tem alguma discussão ou alguma crítica a respeito da política externa de Israel, isso não se pode convolar em racismo, isso não pode convolar em apologia ao crime. Você aplaudir, você ovacionar, você dizer que o Hamas tem que fazer isso de novo, isso com certeza não é uma manifestação política, isso não é liberdade de expressão, isso é crime e tem que ser bem punido. Lembrando que no Brasil o racismo é um dos 2 únicos crimes que jamais prescrevem. Racismo no Brasil é um crime imprescritível. Nós estamos retomando o contato com o professor Ariel Horovitz. Professor, muito obrigado. Acho que agora o som vai chegar. Nós queríamos retomar aquela questão. Dia seguinte à criação do Estado de Israel, houve uma guerra de Israel com os árabes. Hoje, muitas lideranças moderadas do mundo árabe reconhecem isso como um grande erro, de ter iniciado essa guerra contra Israel, o mesmo erro repetido em 1967. Com tanto ódio, tanto ressentimento, a população palestina vivendo sob o jugo de grupos terroristas, em condições absolutamente, em alguns casos, subhumanas, como esse ódio crescente pode ser aplacado por um diálogo moderado que estabeleça 2 países vivendo lado a lado em segurança, professor? Então, assim, boa tarde de novo. A questão é a seguinte: já no passado houve várias tentativas de criar um Estado palestino independente. Inclusive tem uma frase entre os analistas internacionais, principalmente aqui na região de Oriente Médio, que diz assim: os palestinos não perdem oportunidade de perder oportunidades. E vamos começar historicamente já no ano 1937. Comissão Britânica, Comissão Peel, Lord Peel, decidiram ou sugeriram um Estado palestino independente que era o que seria praticamente 80% do atual Estado de Israel, incluindo a Cisjordânia. Os palestinos disseram que não. E começaram, ou aumentaram, apresentaram a guerra. Ano 1947, criação de Palestina, a partição de Palestina das Nações Unidas, os palestinos rejeitaram e depois, não somente que rejeitaram, perderam a guerra, eles foram conquistados pela Jordânia e pelo Egito. Isso são dados que geralmente a maior parte das pessoas não leva em conta. Israel nunca conquistou os territórios da Cisjordânia entre o ano 48 e ano 67. Isso pertencia à Jordânia, pertencia, por exemplo, faixa de Gaza, que pertencia ao Egito. Entre os anos 49, quando foi o cessar de fogo, os acordos de cessar de fogo entre Israel e os países árabes, e o ano 1967,
os palestinos poderiam ter criado um Estado independente, já que estavam em contato com seus irmãos árabes, tanto Jordânia quanto Egito, mas praticamente não houve tentativa de criar um Estado palestino. O nacionalismo palestino vai se manifestar em forma mais extrema ainda depois do ano 67, quando aí sim Israel conquista da Jordânia e do Egito, tanto Cisjordânia e Jerusalém, quanto a faixa de Gaza e também a península do Sinai. Agora, com o tempo, já no ano 1993, acordos de Oslo, se assina um acordo entre Israel e os palestinos, estava o líder Yasser Arafat, líder da Organização para a Liberação de Palestina, e foi um verdadeiro fracasso. Já nos anos 95, eu lembro muito bem, porque eu morava em Jerusalém naqueles anos, ônibus que explodiam do Hamas, a organização Hamas, criada no ano 87, ônibus que explodiam praticamente todos os dias, cheios de civis, casamentos, festas, discotecas, restaurantes, pessoas terroristas que se auto-explodiam. Foi um fracasso. Ano 2000, acordo de Camp David. E o então primeiro-ministro Ehud Barak deu uma coisa que, inclusive aqui dentro de Israel, não estava a sociedade preparada para a oferta de Ehud Barak. E Arafat rejeitou, por diferentes motivos, não vou entrar agora. Mas no ano 2008, antes, 2005, Israel se retira de Gaza. Se falava de criar em Gaza uma Singapura. Inclusive, tinha não poucos empresários israelenses que estavam dispostos, e o próprio Estado de Israel, disposto a investir para desenvolver a faixa de Gaza. E nós vemos o que aconteceu na faixa de Gaza. 2007, um golpe de Estado, ou seja, derrocaram aí, o grupo Hamas derrocou a Autoridade Nacional Palestina, massacrando dezenas de palestinos também, e impossível. Já no ano 2008, conversas de paz entre o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e o presidente palestino Mahmoud Abbas, e Mahmoud Abbas rejeitou. Por quê? Por um detalhe mínimo, né? Inclusive, Ehud Olmert estava disposto a se retirar de Jerusalém, dos lugares santos do judaísmo. Ou seja, o que nós vemos ao longo da história é uma tendência dos palestinos a rejeitar toda proposta. E não só isso, não tem uma alternativa. Não é que eles rejeitam e dizem, não, nós queremos tal e tal coisa. E aqui entra uma coisa muito curiosa. O que nós chamamos Autoridade Nacional Palestina, nas escolas, na rua, no dia a dia, na cultura palestina, vamos chamar os moderados da Autoridade Nacional Palestina, se ensina que Palestina inclui do Jordão, assim como temos essas milhares de pessoas gritando na Europa, from the river to the sea, do rio até o mar. O que significa do rio até o mar? Do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Ou seja, os palestinos ainda ensinam que Palestina é o Estado de Israel. Ou seja, quando eles ensinam na escola, Israel não existe. Ou seja, não só isso que não existe, eles falam, nossa pátria está sendo ocupada. E agora, a sua pergunta, qual é a solução a isso? É que venha realmente um palestino que tenha realmente a coragem, a ousadia de quebrar esse paradigma de décadas que os palestinos ensinam que eles são vítimas dos israelenses, que eles foram expulsos, que isso historicamente é muito mais complexo dizer apenas fomos expulsos. Primeiro que a grande maioria fugiu das cidades onde eles estavam, no ano 48, e segundo, ninguém fala da conquista jordaniana e egípcia, nos anos 48, 49, que anexaram, inclusive, territórios. Então, no momento que vem um líder que queira mudar esse paradigma e diga, gente, vamos conviver em paz, eu te assino agora que a maior parte da sociedade israelense compra essa ideia. Só que, até agora, não houve nenhum palestino, nem países árabes que possam garantir que os palestinos não vão responder com violência. Sem dúvida. Ariel, e para isso seria necessário, obviamente, a neutralização dos grupos radicais usados pelo Irã para desestabilizar Israel, obviamente. Muito bem, então, nessa operação de Israel para neutralizar o Hamas, nós sabemos que existe num território de 40 quilômetros de extensão, que é a faixa de Gaza,
aproximadamente 500 quilômetros de túneis subterrâneos, alguns deles com instalações militares embaixo de hospitais. Você não é, obviamente, um militar, eu também não sou, mas de que maneira fazer essa neutralização sem provocar essa reação de efeitos colaterais que coloca a opinião pública mundial e os antissemitas se aproveitam disso contra Israel? Como fazer a neutralização do Hamas, o fortalecimento, não só dele, mas os outros 17 braços de grupos terroristas armados que são ligados ao Hezbollah, as brigadas Al-Qassam, por exemplo, como fazer isso e fortalecer o surgimento de uma liderança moderada sem provocar tantas baixas, já que os túneis estão em instalações militares embaixo até de hospitais e escolas. Olha, é um dilema muito, muito grande. Eu posso dizer com 100% de segurança que o exército de Israel já, não somente na atualidade, também no passado, cancelou operações militares porque tinha uma grande quantidade de civis. Agora, o uso de escudos humanos é a principal arma do Hamas. Ou seja, o Hamas utiliza isso de propósito. Ou seja, agora quando Israel entrou na faixa de Gaza, né, e lembro para todos que Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005 para nunca mais voltar, mas agora, quando está entrando na faixa de Gaza, descobre escolas, bases da ONU, que estão cheios de bases militares para bombardear Israel, parques infantis, todos os hospitais. Ou seja, estão realmente dentro da população de propósito, isso proposital. E agora, todo aquele que condena Israel nas mortes desses inocentes, das crianças, está colaborando em forma indireta com a organização Hamas. Ou seja, o Hamas exatamente o que procura? O apoio da opinião pública mundial, dizendo, olha, nós somos vítimas, olha como está matando crianças, olha como está matando civis. Em vez que a opinião pública condene o Hamas, que foi quem está provocando tudo isso, então a opinião pública mundial, em vez de colaborar com isso e incentivar o Hamas e continuar incentivando o Hamas, deveria condenar o Hamas. Até porque agora, ter uma facção palestina moderada é a Autoridade Nacional Palestina. Só que também aí, eles odeiam o Hamas, detestam o Hamas. Né? Mas por questões políticas, eu não tenho certeza que ideologicamente está muito longe. Ou seja, estão talvez diferentes nas metodologias, sim, mas a visão é a mesma. Menos violência, porque a Palestina é inteira, é toda Israel. Até porque são lideranças corruptas que se aproveitam dessa situação. Agora são 14 horas e 34 minutos. Professor Acácio Miranda, especialista em relações internacionais, vai fazer uma pergunta. Eu queria só fazer bem rapidamente. Vamos dizer, num futuro que surge uma liderança moderada, o que eu não vejo isso a curto nem médio prazo, infelizmente. Como você disse, eu conheci essa frase ligada a Yasser Arafat. Ele nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, foi depois da rejeição do acordo de Y-Plantation, oferecido por Ehud Barak nos Estados Unidos. Então, mas suponhamos que surja alguém que não queira perder a oportunidade. Como você avalia a situação da expansão das colônias israelenses na Cisjordânia e como isso seria um grau complicador para um processo de paz quando houver disposição para isso? Eu estive em Israel, 75% da população apoia um diálogo, um processo de paz. Existe, claro, 25%, não existe unanimidade em nenhum lugar do mundo, 25% de uma direita mais radical, mas a grande maioria quer um diálogo, quer uma convivência pacífica. Como é que isso poderia ser resolvido? Desculpe a dificuldade da pergunta, porque não sei nem se isso tem solução. É realmente um problema muito difícil. Eu posso dizer assim, que já no passado se encontraram soluções. Ehud Barak, por exemplo, ano 2000, encontrou uma solução. Ehud Olmert encontrou uma solução. Qual era a solução? Era anexar as colônias israelenses, ou os blocos de colônias, as maiorias, não todas, porque algumas estão realmente muito isoladas, né? Mas criar uma anexão desses territórios para Israel, e na troca Israel ia dar territórios
dependendo o acordo, a proposta ia ser mais perto da Galileia ou mais para o sul, na região de Hebron, ou seja, uma forma de compensar. Ou seja, do ponto de vista territorial, tem soluções. A questão aqui é que muitas vezes, não somente os palestinos, mas também a opinião pública mundial se agarra dessa questão das colônias, como se fosse o principal obstáculo. É um obstáculo, não posso negar isso. É lógico que quando nós temos uma população israelense de aproximadamente 600 mil pessoas, morando, residindo dentro de uma população de 3 milhões de palestinos, é complicado. É complicado. Sim. E, logicamente, cria muita tensão. Perfeito. De aqui a dizer que as colônias são o principal obstáculo, absolutamente, categoricamente, não. O principal obstáculo aqui é o desejo real dos palestinos de, entre aspas, renunciar àquela utopia que eles têm na cabeça, que nunca existiu um Estado palestino com essa fronteira, né? Isso é importante dizer. Ou seja, nunca existiu um Estado palestino, nunca, e menos com essas fronteiras que eles reclamam. Isso Sim. parte de uma criação de uma mitologia palestina que é repetida pelo mundo inteiro, mas que historicamente não é verdade. Agora, e que não vai levar a lugar nenhum. E que não vai levar a lugar nenhum. Não é então, esse sonho só tem que ter um líder palestino que deseja fazer essa paz e renunciar. E os colônias, realmente os assentamentos, parte podem ser anexadas e parte Israel vai ter que evacuar. Só que qual é o problema aqui? O problema é a prova empírica. O que significa isso? Quando Israel se retirou do Líbano, chamava faixas de segurança no sul do Líbano, norte de Israel, Israel se retira no ano 2000 e o que nós recebemos 6 anos depois foi uma terrível guerra. Hoje em dia também temos guerra do Líbano, ou seja, eu penso no israelense comum. Eu me retiro e recebo guerra. 2005, Israel se retira de Gaza. Eu que recebi na troca? Mais de 50 mil mísseis em todos os anos. Ou seja, a prova empírica diz que cada vez que Israel se retira, recebemos guerra. E ninguém pode garantir, e ninguém luta contra esses grupos radicais. Não temos autoridade nacional palestina em forma tipo, eles lutam contra o Hamas, é verdade. Mas não é uma coisa assim bem categórica. Não vemos países árabes assim dizendo, lutando contra esses grupos, vamos eliminar em forma categórica. Porque nesse caso, você pode ficar tranquilo. Vamos supor que a Arábia Saudita, Egito, Jordânia estão com você, tudo bem, tem uma garantia. Mas, lamentavelmente, não tem garantia de que tenha paz dessa forma, né? Dessa renúncia territorial. Até porque essas ditaduras árabes não estão muito preocupadas com o povo palestino. Eu estive em Washington a convite da comunidade judaica aqui do Brasil e eu tive o privilégio de fazer uma pergunta ao embaixador Dennis Ross, que atuou no processo de paz no governo, se não me engano, Bill Clinton, tentando estabelecer processo de paz. Ele disse, olha, são 5%, as colônias ocupam 5% da Cisjordânia. Se fosse uma questão territorial, ela teria realmente solução. E eu fico triste por ver pessoas que poderiam estar com o poder de buscar a solução e, infelizmente, procuram a violência. Professor Acácio Miranda, a sua pergunta ao professor Ariel Horovitz. Ariel, boa noite. Vou fazer uma pergunta um pouquinho menos complexa que as anteriores. Nos últimos dias aqui no Brasil, nós temos noticiado bastante as prisões de membros do Hamas que muito provavelmente praticariam atentados aqui em solo brasileiro. Isso acabou deixando em segundo plano uma discussão que nós tínhamos anterior a essa, que está relacionada à atuação do governo brasileiro nessa questão relacionada à guerra Israel-Hamas. E nós sabemos, diante de todas as conversas que nós fizemos nos últimos dias, que há uma grande quantidade de brasileiros em Israel. Então eu gostaria que você falasse sobre a forma como vocês em Israel enxergam a atuação do governo brasileiro nesta situação em específico. Olha, em forma geral, o que mais preocupa aqui a política israelense são os inimigos mais próximos, como Irã, como Turquia. Qatar, de alguma forma, está jogando, vamos dizer assim, né, sendo uma espécie de ponte de intermediação. A possibilidade que China e Rússia se incorporem, mas com certeza
cada condena de um país importante como o Brasil, ou cada falta de apoio à causa israelense é realmente recebida de forma negativa. E eu tenho sempre a missão de explicar para todo mundo qual é o objetivo de grupos como Hamas e Hezbollah. Por que eles estão agindo no Brasil? Vocês algumas se perguntaram por que vocês têm grupos muçulmanos radicais, principalmente, como foi mencionado anteriormente, em Foz do Iguaçu, o chamado aquele triângulo, né, dos 3 países, Argentina, Paraguai e Brasil. Por que tem células aí? Porque tem na Europa está cheio, Estados Unidos também. Porque temos que entender que aproximadamente 10 a 15% do mundo muçulmano considera que o mundo deve ser muçulmano. Tem, inclusive, a parte empírica. Presta atenção, por exemplo, Indonésia. Vocês alguma vez se perguntaram como um país asiático, que etnicamente está mais próximo aos chinos, né, ou chama o sureste asiático, é o maior país muçulmano? Vocês alguma vez se perguntaram como Albânia, que é um país europeu, ou Uzbequistão, outro país europeu, são muçulmanos? Porque o Islã, quando começa a se espalhar no século VIII, começa com uma ideia chamada Dar al-Islam ou Dar al-Harb, que significa Islã ou espada. Ou seja, hoje em dia são grupos radicais, a maior parte dos muçulmanos não pensam dessa forma, mas quando temos 10 ou 15% de 1.500 milhões ou 1.500.000.000 muçulmanos, é muita gente que está disposto a conquistar o mundo e forçar a todo Ocidente, principalmente, começando por Israel, a se converter ao Islã. É uma ideologia perigosa que já está dentro dos Estados Unidos. Europa só agora que está acordando, mas já está décadas que tem o que chama uma guerra santa silenciosa na Europa, com todo tipo de células que estão entrando para islamizar a Europa. Então, quando vocês veem essas células de Hezbollah, ou de Hamas, ou de ISIS, ou seja, Estado Islâmico, ou Boko Haram, Al-Qaeda, é tudo a mesma coisa. Tem diferenças menores entre eles. E a ideia deles é que todo o mundo seja muçulmano, e tem que entender aqui o Islã diz o seguinte, o Islã radical, ou seja, o Islã escrito, né, à risca. De novo, a maior parte dos muçulmanos nem devem conhecer o que eu vou explicar agora. Mas o Islã diz assim, que os judeus e os cristãos não temos que matar. O resto, os infiéis, têm que forçar o Islã ou matar. Judeus e cristãos são chamados Dima, e vocês podem, inclusive, depois, aqueles que estão vendo essa entrevista, procurar na internet o que significa Dima. Dima significa judeus e cristãos, os povos do livro que têm que viver, inclusive pode ter igreja, pode ter sinagoga, pode praticar sua religião, mas tem que ser de forma humilhada. Não pode ser, de jeito nenhum, uma igreja, uma sinagoga mais bonita ou maior que uma mesquita. Tem que pagar um imposto. Quando paga um imposto, o judeu cristão tem que estar agachado, ajoelhado, humilhado, pagando o imposto. Tem que ter uma vestimenta diferente. Pessoal, não é uma opinião minha. Isso está escrito. Não está escrito no Corão, né? Mas está escrito na teologia muçulmana posterior. Então, pensem assim, como pode ser que Israel, que é um país judeu, um Estado judeu, está controlando muçulmanos? É a pior humilhação para esse tipo de grupos. Inclusive, prestem atenção às declarações dos líderes. Eles falam, nosso próximo objetivo é a Espanha. Por que a Espanha? Porque na Idade Média a Espanha era muçulmana. Então, para eles, é terra muçulmana. Então, vamos começar com Israel, depois vamos continuar com Espanha, Estados Unidos e o mundo inteiro. Eu acredito que isso não vai acontecer nunca, mas temos que entender esse é o pensamento desses grupos radicais. Portanto, o Hamas, Hezbollah, não tem uma questão territorial, é uma questão religiosa 100%, que, logicamente, está envolvida a questão territorial, porque tem que liberar a Terra Santa para o Islã, Israel. Tem que expulsar, matar os judeus. Por isso, essa ideologia antissemita que eles têm, muito, muito clara. Inclusive, encontrou agora em uma base do Hamas um livro, Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler. Sim. Ou seja,
tem aqui uma ideologia extremamente perigosa e minha recomendação está abrir os olhos no Brasil, porque no Brasil também pode acontecer, esperemos que não, logicamente, mas Claro, estar Ariel. bem de olho com esses grupos, são bem perigosos. Sim. Lembrando, claro, que a santa religião do Islã, quanto do judaísmo ou do cristianismo, não professa nem pede para ninguém explodir prédios, matar pessoas, decapitar pessoas, estuprar reféns. Evidentemente que esses grupos violentos, não sei nem se eles têm fé. Eles manipulam a religião para cometer crimes em nome de Deus, o que, a meu ver, é um pecado ainda maior e deve ser repudiado. Eles não devem ser tratados como grupos religiosos, mas grupos criminosos, organizações terroristas que professam o mal. Professor Ariel Horovitz, eu quero agradecer muito a sua participação, seus ensinamentos, seus esclarecimentos, suas informações e pedir que, se houver necessidade, certamente haverá, nós queremos voltar a conversar com o senhor. Uma boa noite, vamos torcer pela paz no Oriente Médio e em todo o mundo, que está difícil. Muito obrigado pelo convite e vamos torcer pela paz. Nós aqui em Israel queremos a paz e o respeito entre todas as religiões, todas as culturas, e tomara isso chegue em breve. Para mim vai ser uma honra, logicamente, voltar de novo a esse distinguido canal que vocês têm aqui, esse programa também. Muito obrigado. Muito obrigado. E o